Bom, há poucas semanas, né, a gente viu aí 3 das maiores empresas de petróleo do mundo sofrendo derrotas para acionistas, sendo pressionadas aí a reduzir suas emissões de carbono. Queria saber sua avaliação, né, como que interpretar essa decisão aí à luz de toda a discussão sobre riscos climáticos no Brasil, no mundo, essas questões relacionadas ao meio ambiente, Fábio? Felipe, super interessante a pergunta. A gente vê o que está acontecendo, para não ir muito longe, né? Aqui no Brasil, né? O Banco Central colocou há algumas semanas nas consultas públicas relacionadas aos riscos climáticos que ele vai cobrar de instituições financeiras. Então está a indústria bancária inteira tentando se adaptar a esses requisitos que o banco em linha com o que o próprio BIS, né, o Banco da Basileia, que ele acaba pregando para todos os bancos centrais ao redor do mundo. E você citou aqui as petroleiras, né, que a gente viu aqui há algumas semanas sofrendo algumas derrotas aqui, enfim, numa queda de braço com investidores que estão cobrando essa migração aqui para um mundo de energia limpa. As empresas, principalmente as produtoras, as empresas automobilísticas aqui que estão se adaptando com seus carros elétricos. A gente viu alguns anúncios que foram feitos de companhias, eu me lembro especificamente de Ford, mas a gente está vendo a Tesla se manifestando também, né? Produtora de carro elétrico, né? A Ford dizendo que até 2030, outras montadoras também, de que cerca de 40% dos veículos vendidos já serão carros elétricos, né? No caso da Ford, eles anunciaram o Mustang elétrico, a picape Ford F-50 elétrica também, e essas petroleiras perderam um pouco desse espaço, até numa corte, se eu não me engano, holandesa, para dizer, olha, que eles serão obrigados a migrarem para um perfil de energia limpa de maneira mais acelerada do que eles estavam se propondo a fazer. Eu acho que houve também que eles perderam alguns assentos de conselho, numa queda de braço com os investidores, mas acho que o resultado de tudo isso, né, e até para a nossa petroleira aqui, é ficar muito atenta para todos esses movimentos, eu acho, de escrutínio público que está sendo colocado para o mundo da sustentabilidade, sobre como eles vão se posicionar. Porque se eventualmente eles colocam metas muito brandas, né, mirando 2050, deixa para ver isso só lá na frente, os investidores e parte da sociedade podem fazer cobranças públicas e depois isso se refletir nos preços. É difícil de você dizer, do ponto de vista de gestão de risco, tudo o que vai acontecer, mas é um risco muito elevado e as instituições estão se preparando para fazer essa migração, que não é um processo trivial, Felipe. Ô Fabio, mesmo com a iminência de descarbonização, né, procura por energias mais limpas, muitos investidores ainda têm procurado pelas petroleiras, né? A gente viu Warren Buffett aumentando posição, aqui no Brasil Petrobras e outras empresas que acabam negociando o petróleo surfando um bom momento. Aí eu queria saber sua opinião, né, sobre esse cenário, sobre esse equilíbrio, né, entre o futuro e o presente que a gente vê agora, né? O futuro a gente vê descarbonização, como você bem disse, várias empresas fazendo propagandas aí a respeito de carros elétricos, de buscar uma forma alternativa aos motores a combustão. Eu lembro também que algumas empresas de proteína animal já estão falando sobre a questão de redução do gás carbônico, né? De coisas que possam agredir o meio ambiente. E aí fica a minha pergunta, né? Como que funciona essa questão? A gente vê o petróleo subindo, altas cotações também favorável para os investimentos, só que por outro lado, tendo essa questão aí do futuro com a descarbonização, energia limpa, renovável, enfim, como que está a sua visão a esse respeito? Felipe, às vezes eu fico com a impressão de que parte do mercado vai achar que com um toque de mágica toda essa migração vai acontecer assim automaticamente, o que não é verdade. Mas o que as empresas que estão mais na vanguarda desse processo estão fazendo? Elas, inclusive, estão emitindo green bonds, estão financiando projetos de transição, que eu acho que é o caminho talvez mais natural
de você fazer isso. Ou seja, se você é uma empresa que tem uma pegada de carbono muito elevada e quer fazer uma migração aqui para uma matriz mais limpa e etc., o que você faz? Você estrutura um projeto, carimba esses recursos, pede uma avaliação do que a gente chama aqui de um second opinion e emite um título dizendo para o mercado, olha, eu tenho consciência de que eu preciso melhorar, estou estruturando um projeto para levantar recursos para fazer isso, e o próprio mercado tem um apetite voraz por títulos dessa natureza. Eu acho que esse é o primeiro caminho, você dá sinalização para o mercado que essa transição vai acontecer. A questão que eu mencionei aqui é que muitas vezes nem essa sinalização é feita e compromissos que são assumidos hoje para serem implementados só daqui a 20, 30 anos, né, não necessariamente dão talvez aquela firmeza que o mercado está aguardando para fazer essa transição. Aí você citou, Fábio, mas tem gente fazendo investimento ainda em matrizes sujas. Eu acho que vai depender muito dessa questão do horizonte temporal, né? Eu acho que é difícil você imaginar alguém fazendo um investimento de mais longo prazo sem considerar toda essa mudança que está acontecendo do ponto de vista da matriz energética, tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, eu vejo investidores, às vezes, com um apetite de mais curto prazo, ou eventualmente até para ajudar, isso acontece com bastante frequência, essas próprias empresas, gerando valor, né, a fazerem um pouco dessa migração. A experiência de muitos investidores que têm, às vezes, ações em diversas empresas, até de setores diferentes, que já passaram por isso, eles acabam contribuindo um pouco com essa experiência dentro dos conselhos, onde as decisões estratégicas acabam acontecendo, Felipe.